Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Peça com fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. A paz de Jesus a você que desde cedo já está conosco em oração. Deus te abençoe, te unja, atenda às intenções do seu coração. Que o Senhor te escute neste dia de hoje. E a você que está chegando agora, que está tendo a oportunidade de entrar nesse centro de evangelização, para começar agora o seu momento de escuta da palavra de Deus, de busca da vontade de Deus. Você que está entrando em oração conosco neste momento, aqui no centro de evangelização e também da sua casa, acompanhando pela TV, pelo rádio, pela internet, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Deus te dê a paz que você precisa. Diga para o seu irmão que está sentado ao seu lado aqui. Você que está em casa pode dizer para quem está perto de você: Deus dê a você a paz que você precisa. Diga para o seu irmão. E que o Espírito Santo repouse sobre você. Coisas maravilhosas nos esperam neste acampamento de oração. Coisas maravilhosas esperam você neste dia de hoje, neste momento de agora. Porque Jesus está aqui, o seu Espírito Santo está sendo derramado. E para que o nosso coração se abra ainda mais para essa graça que o Senhor está nos dando, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela nos comunica o Espírito de Deus. A palavra de Deus traz para nós a força do alto. Ela é remédio para as nossas feridas. Ela é luz para as nossas dúvidas, para a nossa confusão. A palavra de Deus ilumina as nossas trevas. Ela é resposta para as nossas dúvidas. Ela é de Deus, uma palavra que vem para responder os nossos anseios e as nossas orações. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 7 ao 11. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículos do 7 ao 11. Se você está com a sua Bíblia, coloque-a sobre o seu peito agora. E se você não estiver com a sua Bíblia, coloque as duas mãos sobre o seu coração. Nós te pedimos, Senhor, que esta palavra que nós vamos ouvir agora, esta palavra que é poderosa, cheia da tua força, cheia de coragem, cheia de salvação para nós, entre profundamente no coração deste teu filho, desta tua filha, que busca em ti, nesse acampamento de Pentecostes, busca em ti, Senhor, uma resposta para a sua vida, uma maior intimidade contigo, que está buscando em ti a santidade, que está buscando em ti uma vida feliz. Eu te peço, Senhor, que esta palavra, ouvida com fé, dê a este irmão, dê a esta nossa irmã uma profunda efusão do teu Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Leia comigo, acompanhem com seus olhos na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 7 ao 11. É Jesus quem diz, então escute. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós.
Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai de modo que não me vereis mais. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Vamos aplaudir com todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Eu e você, nós dois e todos os outros que estamos aqui, nós estamos aqui nesta manhã por causa de uma promessa de Jesus, que está no versículo 7, que você acabou de ler comigo. Uma promessa na qual Jesus diz: eu enviarei o defensor a vós, eu te darei quem te defende, eu darei a você o meu Espírito Santo, o Senhor, o próprio Jesus, o Filho de Deus, que tudo pode, com a sua autoridade, prometeu a mim e a você o seu Espírito Santo para nos defender e para renovar o nosso coração. E chegou a hora em que Ele vai fazer isso, e o momento é agora. Você acredita nisto? Que Jesus pode dar a você, neste exato momento, o seu Espírito Santo, que será para você um defensor e que irá renovar o seu coração? E nós que estamos aqui para deixar Deus agir ainda mais profundamente e transformar a nossa vida e mudar o nosso coração. Porque muitas vezes nós reclamamos que a nossa vida não está boa do jeito que está, e que nós queríamos que a nossa vida mudasse. E se nós fôssemos contar tudo que nós gostaríamos que mudasse na nossa vida, seria talvez tanta mudança, que seria preciso uma vida inteirinha nova, inteiramente nova. E é isso que Jesus vai dar a você agora. Uma vida inteira nova, se você quiser. E por que Ele vai dar? Porque Ele pode. Jesus veio trazer para mim, veio trazer para você uma vida nova. Só que essa vida nova que você quer, que você anseia, que você deseja, essa transformação que vai trazer a você a força, a alegria e a paz que você necessita. Em outras palavras, essa vida cheia de salvação e de felicidade que Jesus veio trazer, ela não pode ser vivida sem o Espírito Santo e sem um coração novo. Para você viver esta vida, você precisa de duas coisas: do Espírito Santo e de um coração novo. Fale para o seu irmão: você também precisa do Espírito Santo e de um coração novo. Ponha de novo a mão sobre o seu coração e diga: eu preciso de um coração novo, capaz de viver esta vida que eu tanto desejo. Eu quero esse coração novo. Então veja, se você quer um coração novo, é um coração diferente como o teu tem vivido. Quando eu digo eu quero um coração novo, eu estou dizendo que é algo diferente deste meu. Este coração precisa ser mudado, mas só Deus pode mudar o coração do ser humano. O coração do homem só pode ser mudado por Deus, e é esta mudança que nós precisamos que o Espírito Santo faça na nossa vida. É uma renovação interior tão profunda, tão fecunda, que as pessoas que te conheciam antes dela vão perceber que algo radicalmente diferente aconteceu na sua vida. Deus tem o poder, gente, e tem amor suficiente para, permitindo que você continue sendo a mesma pessoa,
fazer de você uma pessoa totalmente nova, totalmente diferente, mais santa, mais feliz, mais alegre, mais equilibrada, mais de bem com a vida, mais sábia, mais inteligente. Isso é dom de Deus, isso é graça do Senhor, isso é dom do seu Espírito Santo. Essa renovação interior profunda, Jesus Cristo, Ele pode, Ele quer nos dar. E Ele nos dá por meio do seu Espírito. Diz aqui a palavra que Ele envia o seu Espírito Santo para, em meio a essa transformação, nos convencer de 3 coisas. Porque muitos de nós não conseguimos mudar de vida, porque nós estamos apegados demais às nossas realidades materiais. Nós estamos demais apegados a esse mundo. Nós estamos demais apegados à mentalidade desse mundo. Por que muitas vezes nós não mudamos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de acreditar na vida? Porque no fundo, às vezes dentro do coração pesa uma dúvida: será que tem mesmo um céu? Será que eu vou mesmo ressuscitar? Porque se não tiver um céu e se eu não for ressuscitar, eu estou perdendo meu tempo. Eu preciso viver a vida em tudo que ela me oferece. Se não existe uma vida depois da morte, se não existe um céu esperando por mim, se não existe uma ressurreição, eu tenho que correr porque eu estou atrasado. Se a vida é só essa vida vivida na carne, eu preciso fazer tudo o que eu posso na maior quantidade possível, no menor tempo que eu vá gastar. No fundo, é uma falta de fé, é uma falta de confiança que põe em xeque a nossa própria vida. Por isso a nossa vida muda quando nós ficamos convencidos a respeito de 3 verdades que diz Jesus que o Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo e convencer a nós. Você leu aí comigo que Jesus falou: eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o defensor. Não foi isso que você leu comigo? E Ele disse: quando eu enviar o defensor, ele acusará o mundo. Não foi isso que você leu comigo? Só que não é simplesmente acusar por acusar, é acusar, convencer. Você precisa acusar que você fez um depósito na conta de uma pessoa a quem você devia. Aí você liga para ela e ela diz para você: olha, você fez o depósito, mas não acusou aqui. Acusar aqui é convencer. O Espírito Santo defensor vem para acusar, vem para defender você, mas vem para acusar o pecado que põe você a perder. E olha só do que ele vem nos convencer. Veja lá versículo 8: quando ele vier, ele acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Que pecado? Diz aqui, ele vem para nos convencer que pecado é não confiar em Jesus, que pecado é não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado a nós para a nossa salvação. Segunda coisa para a qual o Espírito Santo foi enviado: para nos convencer que Deus é justo e não permite que uma pessoa fiel termine na morte. O que é que Jesus diz aqui? Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Versículo 10: quanto à justiça, que eu vou para o Pai. Qual foi a justiça de Deus em relação a nosso Senhor Jesus Cristo? Deus não deixou que Jesus perecesse na morte. Deus é justo e não deixa na morte quem é fiel. A única coisa que você precisa fazer para que a morte não tenha poder sobre você é ser fiel a Deus. Jesus precisou passar pela morte, porque eu e você não haveríamos de passar.
Mas o Pai que não deixou Jesus entregue à morte, não vai deixar você também entregue à morte. E como Ele ressuscitou Jesus dos mortos por meio do Espírito Santo, tão certo quanto o ar que você está respirando nesse centro de evangelização, você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. O Espírito Santo que levantou Jesus da morte não vai deixar que a sua vida termine na morte. E a única coisa que nós precisamos fazer é ser fiel a Deus. Esta é a justiça, da qual o Espírito Santo vem nos convencer e convencer o mundo. Quem é fiel a Deus vence tudo na vida, vence inclusive o inimigo invencível, vence a morte. Diga comigo: quem é fiel a Deus vai vencer. Quem é fiel a Deus é capaz de vencer qualquer coisa. Caminhará na sua vida de luta em luta, mas por graça de Deus, de vitória em vitória. E no fim de tudo, vencerá a morte pelo poder do Espírito Santo. Bata no seu peito e diga comigo: eu vencerei a morte pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso acreditar, eu preciso acordar, eu preciso confiar que eu vou ressuscitar. Você vai ressuscitar, meu irmão. Você vai. Veja, a fidelidade ela tem a ver muito mais com o nosso coração do que com aquilo que a gente faz. Porque dentro de nós existe um desejo de ser de Deus. Se assim não fosse, você não estaria aqui. Quantas lutas você tem enfrentado, hein? Quantas dores, quantas lágrimas. Quantos recomeços você enfrentou? Quantos pecados você cometeu e eu cometi? Com desejo de ser fiel a Deus, mas muitas vezes seduzido pelas ocasiões, pelas facilidades, nós tropeçamos, nós caímos e nos entristecemos. Mas a grande prova de que você tem tudo para ressuscitar é porque você está aqui hoje, nesta manhã. Porque apesar de todas as suas quedas, você se levantou e veio procurar a Deus. E quem busca a Deus, apesar das suas fraquezas, é fiel. Fiel não é quem não erra. Fiel é quem não abandona. Fiel é quem não desiste. Fiel é quem depois de ter pecado começa de novo. Por isso, quando eu vejo esse centro de evangelização com tanta gente, meu coração se enche de alegria. E eu faço a mesma experiência que você. Porque eu olho para as arquibancadas, eu olho para as cadeiras, eu olho aqui para frente, eu olho aí para trás, e eu vejo uma coisa: que junto comigo tem muita gente lutando para ser fiel a Jesus. E um dia, essa festa que nós estamos começando aqui nesse Pentecostes, nós vamos terminar lá no céu. E vamos dizer: que maravilha! Valeu a pena insistir, valeu a pena continuar. Errei sim, mas muito maior do que o meu erro foi aquele que me chamou. Jesus me salvou dos meus erros, Ele me justificou, e na minha fraqueza Ele me deu a força dEle, que é a força do Espírito Santo. Quando eu tinha tudo para estar derrotado, inclusive por olhar tanto para os meus pecados, quando eu já tinha desanimado de mim mesmo, Ele colocou no meu coração o seu Espírito Santo, que me fez de novo acreditar em mim. E por graça de Deus, eu me levantei, eu perseverei, eu fui fiel, e por isso eu vou ressuscitar. E por isso você vai ressuscitar. Então veja, Jesus enviou o Espírito Santo primeiro para convencer-nos de que pecado é não confiar em Jesus. Segundo, para nos convencer
de que Deus é justo e não abandona na morte quem é fiel a Ele. E terceiro, para nos convencer de que o demônio já está vencido. Ele não será vencido, ele já foi derrotado. Foi derrotado na cruz de Jesus, foi derrotado na sua ressurreição. Por causa disso, eu e você não precisamos mais ter medo do demônio, ter medo da morte e nem ter medo de nós mesmos, porque o pecado só entra no coração da pessoa que assim o permite, e esse pecado já foi vencido por Jesus. Então veja, o que Jesus fez por nós não consiste simplesmente em nos perdoar dos nossos pecados. O que Jesus fez por nós vai além disso. A salvação não é somente perdão dos nossos pecados, é a conversão do nosso coração pecador num coração igual ao de Jesus. E o Espírito Santo nos convence de que a nossa felicidade e que toda a nossa vida, toda a nossa alegria, toda uma vida que vale a pena, ela está em cumprir a vontade de Deus. Eu sei que a gente dá muitos nomes à felicidade, e a gente a trata de muitas formas, mas eu e você já fizemos essa experiência. A felicidade é como certos bichinhos, né? Quanto mais você corre atrás dela, mais ela escapa de você. Se você quiser uma receita para não ser feliz, vou te dar uma agora. Corra atrás da sua felicidade. Com a felicidade a gente faz diferente. Se você correr atrás de uma borboleta, ela vai escapar de você. O que você precisa fazer? Você cuida do jardim. Põe ali umas plantinhas que tem flor. A borboleta vai vir até você. Todas as vezes que você traça um plano na sua vida, em que você se determina a correr atrás da sua felicidade, a sua felicidade escapa de você. Eu sei disso, você sabe disso, porque nós já experimentamos. Agora, o que alguns aqui experimentaram e outros não, é que a felicidade ela vem quando nós nos debruçamos em cumprir a vontade de Deus. Quando você procura fazer o que Deus quer que você faça, essa é a melhor maneira de você cultivar um ambiente, um habitat próprio para que a felicidade venha até você. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que a gente ame, que a gente esteja em paz com as pessoas, que a gente tenha uma vida equilibrada, que nós não sejamos escravos dos nossos vícios, dos nossos pecados. Quando eu e você nos determinamos a fazer a vontade de Deus, e essa vontade é o seu bem, essa vontade é a sua vida. A vontade de Deus não é centrada nele, diferente da gente. A minha vontade é centrada em mim, a sua vontade é centrada em você. A gente organiza o nosso mundo a partir da gente, não é assim? Sim ou não? É desse jeito ou estou falando alguma coisa que está errado? A minha vontade é centrada em mim, infelizmente. A sua vontade é centrada em você, infelizmente. E porque nós vemos que nós pensamos em nós e que o outro pensa nele, a gente costuma pensar que Deus organiza a vontade dele a partir dele, pensando nele. A vontade de Deus não está pensando nela, no Deus, no Senhor que tem essa vontade. A vontade de Deus está organizada em função de você. A vontade de Deus é a sua felicidade. A vontade de Deus é a sua alegria. Como a vontade de um pai é que o seu filho se realize, que ele seja feliz. Como a vontade de um pai é que um filho não tenha que passar pelas dificuldades que ele passou. Quantas vezes um pai chora, um pai sofre, porque ele sabe que o caminho que o filho dele está trilhando é um caminho ruim, porque ele que é pai já passou por aquela estrada, mas ele não sabe como dizer para aquele rapaz que não vá por aquele caminho. Ele já disse com todos os meios que ele podia, mas não conseguiu convencê-lo, e o garoto continua indo pelo mesmo caminho que um dia o pai foi, e que foi causa de tanta infelicidade para ele.
A vontade de um pai é que o seu filho seja feliz. A vontade de Deus para você é a sua felicidade. E quando você se determina a cumprir a vontade de Deus, a felicidade vem ao seu encontro. Agora alguém poderia dizer assim: mas fazer as coisas que Deus nos pede não é fácil. Não é fácil quando a gente faz por fazer. Você já viu que a coisa mais simples e a coisa mais fácil se torna difícil quando a gente faz por fazer? Você já viu que aquelas coisas que você faz melhor, que ninguém faz tão bem quanto você, quando você está cansado, quando você está desanimado, e quando você faz por fazer, aquilo que todo dia você faz com tanta facilidade se torna difícil. Quando nós queremos fazer as coisas de Deus por fazer, elas se tornam difíceis. Então o Espírito Santo vem ao nosso coração, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, não fazendo por fazer, não fazendo por meio do inferno, mas o Espírito Santo, ele nos faz evitar o mal, porque o mal é mal, inclusive para você que o pratica. Qual é a primeira pessoa prejudicada por um mal que foi feito? Aquela que fez. O mal não sai do coração de uma pessoa sem antes tê-la envenenado primeiro. A primeira pessoa a ser prejudicada pelo mal é aquela que faz. Mesmo que você diga assim: mas ele fez o mal contra o outro, os desastres, as consequências do que ele fez na vida da outra pessoa foi muito pior, as visíveis. Mas além das consequências visíveis, tem as consequências invisíveis. Esses dias eu entrevistava no Papo Aberto, esse programa ainda vai ao ar, entrevistava uma pessoa que ela é fundadora de um grupo chamado Serve, que presta assistência a mães que engravidaram sem ter planejado. Foram vítimas de um abuso sexual, às vezes até dentro de casa, às vezes um estupro que aconteceu na rua, ou porque ali, enquanto se relacionavam com seu namorado, engravidaram. E ela dizia: a pior escolha é sempre o aborto. Ela dizia: Márcio, pode até ser que fisicamente não fiquem as sequelas, não apareça tanto as sequelas, porque tem, fisicamente sempre tem, mas pode não ser aparente. Você pode até não ver as marcas, mas as marcas que não se veem são muito maiores, são muito mais profundas, são muito piores. Ela ainda contava de uma senhora que tinha praticado dezenas de abortos durante a sua vida, e que já na sua velhice dizia: eu estou sendo esmagada pelo peso dos meus pecados, pelo peso da minha culpa. Ela falava por fora, nem era preciso dizer, porque ela estava um caco, coitada. O mal que ela fez agora estava corroendo, inclusive fisicamente, era uma doença atrás da outra, mas interiormente, no seu coração, no seu íntimo, agora no final da sua vida, ela estava sendo esmagada pelo peso da culpa, porque na altura em que a gente perde a Deus por causa dos nossos pecados, a gente se arruína. Sabe aonde que começa a nossa ruína? No momento em que você perde a Deus. Eu preciso de você para falar mais de pertinho, para quem está pertinho de você. Diga de novo para ele: é quando você perde a Deus que começa a sua ruína, sabia? A minha vontade não é de pedir você para falar para essa pessoa que está do seu lado, não. A minha vontade é de descer aqui, de ir até onde você está, de olhar nos seus olhos e dizer para você que toda a nossa ruína, a minha e a sua, começa quando a gente perde a Deus. E foi preciso que Deus enviasse o seu Espírito Santo para nos convencer disso e nos convencer que nós precisamos fazer o bem porque Ele é bom, porque o bem é bem. O Espírito Santo, gente, ele transforma o coração.
E quando Ele transforma o coração, a gente deixa de fazer as coisas, não porque é pecado, não porque está escrito na Bíblia, não porque se eu fizer isso eu vou para o inferno. A gente passa a fazer o que é certo por amor, e não por medo, e não por obrigação. Deus não quer a sua obrigação, Deus quer o seu amor. Os que aqui são casados ou já foram casados algum dia, levanta a mão. Pode baixar. Você vai poder confirmar o que eu vou dizer. É gostoso quando a gente percebe que aquela pessoa que mora com a gente está fazendo o que a gente pediu, não por amor, mas por obrigação, não é? É melhor que não fizesse. Verdade ou não é verdade? Você pede uma coisa para a pessoa, às vezes algo que você precisa, algo que é importante para você, e você olha que em vez dela participar da sua alegria, daquele momento que é importante para você, fica se fazendo de rogada, caprichosa. Aí ela aproveita o momento. Agora eu vou mostrar para ele como ele precisa de mim. E quando faz por obrigação. Você gosta que as pessoas façam as coisas por você por obrigação? Quem disse a você que Deus gostaria que você fizesse algo por obrigação? Se o que nós fazemos para Ele não é por amor, então não presta. O que salva não é o que nós fazemos, é quando nós pomos amor naquilo que a gente faz. É quando a gente ama a Deus, é por amor a Deus que a gente muda o nosso coração. E essa atitude de nós mudarmos porque nós amamos a Ele, ela tem a capacidade não só de nos salvar, mas de salvar a nossa família, de salvar a nossa cidade, de salvar a nossa nação e de salvar esse mundo. São Paulo diz que quando uma mulher ama o seu marido, e esse marido não crê em Deus, não ama a Deus, não confia em Deus, pela santidade, pelo amor que ela tem por Ele, aquele amor que ela sente por Deus, aplicado na vida daquele marido, consegue para Deus a salvação dele. Tamanha é a força do amor. Então como é que o Espírito Santo, Ele nos faz cumprir a vontade de Deus? Mudando o nosso coração. O que vai acontecer daqui a pouco quando nós rezarmos é que aqueles que confiarem e quiserem terão o seu coração trocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai voltar para casa de coração novo. Tem muita gente que vai receber nesse encontro a cura para o pior tipo de problema cardíaco que existe no mundo, que é a falta de amor. Quem não ama tem a pior doença do coração que poderia existir. E aí o Espírito Santo vem, não só para nos convencer de que existe um juízo, de que o demônio foi julgado, foi condenado e perdeu a luta, perdeu a batalha, perdeu a guerra. O Espírito Santo não vem apenas para nos convencer disso, mas Ele nos dá discernimento para julgar as situações, a fim de que você possa evitar o que é mal e fazer o que é bom. Eu tive uma grande alegria quando pela Canção Nova me foi dada a oportunidade de escrever um livro chamado Discernimento dos Espíritos. Por quê? Porque é um dom preciosíssimo. Porque é um dom que todo mundo que caminha com Deus devia pedir a Deus para ter. Eu sei que os carismas são vários, mas se eu pudesse desejar para todo mundo um dom, um carisma do Espírito Santo, eu desejaria o carisma do discernimento dos espíritos, porque sem discernimento ninguém é feliz. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. E quando a gente não sabe escolher, a gente se embaralha nas próprias pernas. A gente escolhe mal. E grande parte das nossas infelicidades cotidianas são por causa das nossas más escolhas. São ou não são? Diga se você pudesse voltar no passado, que muita coisa na sua vida melhoraria. Claro, você mudava a escolha. Agora que você sabe como é que terminaria, você rebobinaria o filme e você lá faria escolhas diferentes. Por que rebobinar o filme
quando você tem agora quem pode te mostrar qual é a melhor opção que você pode escolher para a sua vida. O Espírito Santo, ele nos dá uma capacidade de julgar as situações, e ali vendo o que presta e vendo o que não presta, ele nos dá a força, a coragem, a sabedoria para evitar o mal e para fazer o que é bom. Ele muda os nossos desejos. A gente já não quer mais as mesmas coisas. A grande mudança que aconteceu no meu coração, eu tinha 14 anos. Mas aos 14 anos de idade, Deus mudou os meus desejos. Eu sempre quis fazer coisas boas. Eu queria ter a minha casa, a minha família, um carrinho. Eu queria ajudar as pessoas, pensava em ser médico para ajudar as pessoas. Mas principalmente porque era uma profissão reconhecida. Porque as pessoas admiravam um bom médico. Porque tem penetração social. Porque tem o respeito das pessoas. Porque é chamado de senhor, porque é chamado de doutor. Porque até quem não gosta do médico precisa dele. Então eu queria ser. Por causa de mim e não dos outros. Eu escolhi e queria exercer uma profissão boa, maravilhosa. Não deixaria de ajudar as outras pessoas. Mas eu olhava não para os outros, eu estava olhando para mim. E quando houve esse encontro pessoal com Deus, e que transformou o meu coração, eu já não conseguia mais ficar pensando em mim. Eu pensava nos outros. Como é que eu poderia agradar aquele que tanto me amou? Como é que eu poderia pagar com amor o amor que Deus estava me dando? Como é que eu poderia ajudar as pessoas? Então eu passei a pensar a minha vida de uma forma diferente. O que eu posso fazer de melhor na minha vida, em que eu possa ajudar os outros? Quando eu vim para a Canção Nova, eu não vim pensando em mim. Eu vim pensando nos outros. Eu vim pensando em você. Eu vim pensando num dia desse como de Pentecostes. Não sabia que esse encontro ia acontecer, como não sei os que virão pela frente, mas dentro do meu coração é para estar aqui a seu serviço, que eu estava entregando a minha vida dentro desta obra. Eu queria uma vida centrada em prazeres, em confortos. Eu queria uma segurança material, eu queria uma segurança física. Eu queria ter expressão nessa sociedade. Você vai me desculpar, mas essa é a última coisa com a qual eu me preocupo hoje. Não estou preocupado em ter expressão. Não estou preocupado em ser admirado. Não estou preocupado em ser querido por gente estranha. Eu quero amar quem está perto de mim. Eu quero ser um bem na vida das pessoas que convivem comigo. Deus mudou o meu querer. Quando o Espírito Santo toca na gente, Ele muda os nossos desejos, Ele muda os nossos critérios, a nossa maneira de julgar. Se você já viveu essa experiência, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Antes nós avaliávamos as pessoas de um jeito, hoje nós avaliamos as pessoas de um outro jeito. Muito mais sábio, mais maduro. Você vai vendo a vida com mais realidade, mas também com mais generosidade. Você até enxerga mais pecados, mais falhas nos outros, mas você compensa isso com bondade, com generosidade, com esperança de que a outra pessoa mude. Você acredita no outro porque Deus acreditou em você. E o Senhor muda também os nossos valores. Aquilo que antes era importante, hoje já não importa mais. Nós paramos de usar os outros, nós paramos de viver escravo das nossas vontades, e nós passamos a querer e a fazer o bem, e somos livres. Quem ama é livre, meu amigo. É o amor quem vai te libertar. Diga comigo: o amor irá me libertar. É o amor quem nos faz livres. Esse amor que é dado pelo Espírito Santo, ele liberta a gente. Até no relacionamento, gente. Veja, quando um rapaz e uma moça se relacionam por interesses pessoais, particulares, egoístas,
Quando uma moça se relaciona com um rapaz porque ele pode dar dinheiro para ela, porque ele pode dar segurança para ela, porque ele é um homem de bom aspecto, é um homem bem colocado na sociedade, de uma família conhecida, esta moça fica escrava dos desejos que ela tem. Porque isso aí também se chama paixão. Mesmo que ela não seja uma pessoa que se arraste por causa daquele homem, ainda que o coração dela não esteja ligado a ele, a gente chama de paixão todos esses impulsos da nossa carne, que nos impele também em relação a outra pessoa. Se ela se aproxima dele por causa disso, ela se torna escrava dele. Um homem que se casa com uma mulher, ou que se aproxima de uma mulher, simplesmente por causa do corpo que ela tem, da beleza que ela traz, porque quer ter uma relação com ela, e ele se vai ao encontro dela, movido pela paixão que ele está sentindo, ele se torna um escravo daquela mulher. Alguns até enlouquecem, outros matam o rapaz com que ela vem a namorar, tira a vida dela e depois se mata. Porque quando a gente não ama, os nossos desejos tomam conta da gente. Agora é tão diferente quando a gente ama uma pessoa, porque quando você ama alguém, não é para o corpo da pessoa que você olha simplesmente. Pode ser até que o corpo faça parte do pacote, mas você não para nele. Quem ama não para na aparência, não sossega enquanto não conquista o coração, não é assim? A pessoa que ama vai mais longe, e não pensa só em si, pensa na outra pessoa, faz de tudo para a outra ser feliz, e por causa disso ela é livre. E se um dia até precisar deixar aquela pessoa porque a ama, ela é livre. Como é triste quando você compara a realidade de uma mãe com outra mãe. Uma mãe que criou o seu filho para cuidar dela quando ela fosse velha. Aí eu vou ter vários filhos, porque pelo menos um fica para cuidar de mim quando eu estiver velhinha. E aí o rapaz vai crescendo, o rapaz se apaixona por uma mocinha, do qual essa mulher se torna inimiga mortal, porque compete com ela, vai levar embora a cria, e quem vai ser o enfermeiro dela quando ela estiver doente? Quem que vai prover a comida para ela, a hora que ela não tiver mais condições de se sustentar? Então ela começa a amarrar o filho em si de todas as formas possíveis. Nenhuma mulher presta para o filho dela, todas são vagabundas, nenhuma é bonita o suficiente, essa daqui é decente mas não tem inteligência, a outra é pobre demais, nenhuma se encaixa no perfil do filho. Qual é a mulher que se encaixa no perfil do filho dela? Ela. E aí o rapaz, que também tem uma vida para viver, vai aos pouquinhos se desvencilhando. Aí ela fica melancólica, amargurada, deprimida, doente, recalcada, fica inimiga do filho que ela disse que amou, e se torna na vida do rapaz um tormento, porque todas as vezes que ele leva os filhos para conhecer a avó, ela não perde a oportunidade de mandar uma indireta para ele, de colocar em situação constrangedora a esposa dele. Ela não reconhece a visita, ela aproveita a situação para acusar as visitas que não tiveram. Em vez de dizer que bom que você veio, ela diz: por que não veio na semana passada? Não vim porque essa hora é muito chata, é cruel, amarga. Diferente de uma mãe que ama o seu filho de verdade e pensa nele e não nela. Então quando olha para aquele rapaz, ajuda ele a escolher uma boa esposa. E uma boa esposa é uma esposa que o ame de verdade. E ela, como é mãe e é mulher, consegue notar na outra mulher se o que ela sente pelo filho dela é interesse, segunda intenção, ou se é um amor de verdade. E ela ajuda para que o filho faça uma boa escolha. E quando esse menino precisa ir embora para montar a sua família, para ela é uma felicidade, porque ela não perde um filho, ela ganha uma filha. Ela tem agora a sua casa, na sua casa ela tem a promessa de muitos netos que vão encher a vida dela de alegria. O amor liberta.
Só o amor faz a pessoa livre. E quem nos mostra essa realidade maravilhosa é o Espírito Santo. Então veja, quando Jesus entra na vida de alguém, Ele não dá para essa pessoa um manual de instruções mostrando como é que a vida dela será da agora para diante. O que Jesus faz? Ele dá o seu Espírito Santo que muda o coração. Se você precisa de um transplante de coração, viemos todos no lugar certo. Porque hoje, todos aqueles que quiserem, pela fé, terão o seu coração transformado, de tal maneira que as pessoas vão dizer: você está com um novo coração, você tem uma nova maneira de sentir, você mudou na forma de você ver a vida. É uma renovação tão profunda que São Paulo não teve outro recurso senão dizer: o Espírito Santo fez de nós novas criaturas. E continua fazendo todos os dias. A gente que tem um pouquinho mais de tempo na comunidade, Canção Nova, a Canção Nova tem mais de 30 anos. Teve gente que está desde o início. Aí tem gente que conta para mim todas as transformações que viram o Padre Jonas sofrendo, vivendo, se tornando melhor. Todas as transformações, estou falando dos mais antigos, que a Luzia foi vivendo, que o Eto foi vivendo. E algumas delas a gente que tem um pouquinho mais de tempo teve a oportunidade de contemplar. Você sabe por quê? Porque depois que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, resolve mudar a nossa vida, Ele nunca acaba de melhorar a gente. Ele sempre tem algo bom para fazer, tem sempre algo melhor para te dar. Isso quer dizer que se você tiver a coragem de se entregar nas mãos do Espírito Santo, amanhã você será uma pessoa melhor do que hoje. E depois de amanhã, você será uma pessoa melhor do que amanhã. E assim será até o dia da sua salvação final. Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida. E ao receber esta graça, você vai ter força para deixar o álcool, para deixar a droga, para deixar o fumo, para deixar o adultério e para deixar longe da sua vida toda a maldade com a graça de Deus. Com o Espírito Santo, Jesus, Ele não se limita a tirar os nossos pecados. Porque às vezes a gente pensa assim: Ele vai tirar os nossos pecados, Ele vai purificar a nossa vida, como quem leva uma peça para lavar na lavanderia. Você lavou, está limpinho, você põe de novo, suja outra vez. Não, isso não é obra de salvação. Jesus não se limita a tirar os nossos pecados ou a perdoar os nossos pecados, mas Ele nos liberta do pecado. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Você será inteiramente liberto. Esta coisa que você não gosta de fazer e faz, vai perder a força que ela tem de seduzir você, porque a força que será dada a você é maior do que ela. O Senhor vai dar a você uma graça, uma capacidade para você não pecar mais, porque pecado é escravidão, é uma fraqueza que arrasta o nosso corpo. Todos nós temos a nossa fraqueza. Bata no seu corpo aqui e diga comigo: eu tenho. Seja sincero, eu tenho as minhas fraquezas. Tem gente que tem uma queda pela fofoca que você não tem ideia. Quando ela vê um grupo de gente conversando baixinho, dá até comichão, passa mal se não for lá. Quando você vê 2 ou 3 pessoas conversando baixinho, você pode ter certeza de uma coisa: coisa boa não é. Eu, quando vejo 3 ou 4 cochichando, eu já passo até me benzo, porque você pode ter certeza que é fofoca. Tem gente que passa, olha, quer ficar longe. Tem gente que passa, olha, dá até agonia na pessoa, porque ela quer estar lá. Tem gente que a fraqueza é o dinheiro. Uma vez eu sentei à mesa com um senhor que ele dizia: a minha vida inteira, o meu hobby, a minha motivação, o que me impulsionou na minha vida, o meu grande desejo, o meu grande amor, a minha grande paixão foi ficar rico. E eu fiquei. Eu quis ter muito dinheiro e tenho muito dinheiro. Eu olhava para aquele homem
já idoso, e pensava assim: meu Deus, quantas pessoas provavelmente ele teve que pisar em cima delas para chegar onde ele chegou. Essa vitória se construiu à custa de quantas desgraças. Para ele ser rico do jeito que é, quanta gente teve que ficar na miséria e ser pobre. E agora que ele está velho, estava confessando ali que perdeu o sentido da vida, porque agora para ele morte estava chegando. O que o dinheiro podia fazer por ele? Tem gente que a fraqueza é a carne, é o sexo, principalmente para os homens. Não pode olhar para uma mulher que se enche de desejo, às vezes casado, mas dentro de si não consegue conter esse impulso, é dominado por pensamentos o tempo inteiro, trava uma luta medonha para não ficar dentro de casa com uma mulher do seu lado caindo em masturbação. Deus veio com o seu Espírito Santo para nos libertar desta escravidão, porque isso é uma escravidão. Essa carência, gente, essa carência que, se as pessoas não estão olhando para nós, nós estamos ali o tempo inteiro doendo por dentro. Vai numa festa, se não recebe atenção, tem que ir embora, porque a carência não deixa a pessoa ficar ali. Cheguei aqui, ninguém me recebeu. Você foi recebido na porta, disseram para você que você é bem-vindo. Ah, mas depois ninguém ficou falando comigo, a dona da casa nem me deu atenção. Olha quantos convidados, minha filha, ela deu um pouquinho, tem que ser um pouquinho para... Ah não, mas se fosse para vir assim eu não viria não. Se eu soubesse, então fique sabendo que toda festa é igual. Uma carência que, se o marido não tiver o tempo inteiro dizendo eu te amo, elogiando, mandando flores, vive triste. Por isso que vive triste. Não estou desculpando a falta de romantismo do homem. Estou dizendo que ninguém consegue alimentar um saco sem fundo. É diferente. A carência é um saco sem fundo. Sabe qual é o problema da carência? É que quanto mais você dá, mais ela cresce. A carência não é igual à necessidade de amor. A necessidade de amor satisfaz você. Quem recebe muito amor transborda amor. Quem é muito carente, tudo que recebe guarda para si. Fica mais fechado em si mesmo. Isso é uma escravidão. Isso arrasta a gente. Isso arrasta o nosso corpo. E muitas vezes nós fazemos aquilo que nós não queremos. E não somos capazes de fazer o bem que nós deveríamos fazer. E por causa disso, a gente se sente amarrado, a gente se sente triste. Tem muita gente que diz assim: o demônio está amarrando a minha vida. Às vezes não é o demônio não. Às vezes são as feridas que você não curou. Às vezes são os pecados que você não deixou. Às vezes são as maldades que você foi acumulando. E quando eu digo você, estou dizendo para mim também. E que a gente não quer pensar nelas, para a gente não ficar com remorso. A cabeça não pensa, mas o coração sente. E aí a gente se sente amarrado e triste. Mas sabe qual é a boa notícia? Ao receber o Espírito Santo, que é o defensor, nós somos defendidos e libertos. O pecado já não consegue nos dominar. Ele não tem nenhum poder sobre nós. Quem tem o Espírito Santo não é mais arrastado pelo pecado, não precisa mais obedecer ao pecado, mas por amor passa a servir a Jesus. O Espírito Santo, gente, é a força de Deus para a gente vencer o pecado. E por isso você vai vencer. Acredite, não é com a sua força. Com a sua força você já tentou. É com o desejo do seu coração, é com a sua determinação, mas é com a força do Espírito Santo que você vai vencer o seu pecado, que você vai poder dizer: eu sou uma pessoa livre. Mas para ter uma vida nova, a gente precisa se desapegar da vida velha. Uma criança, para entrar na vida, ela tem que sair da barriga da mãe. Uma pessoa, para entrar na eternidade, ela tem que sair deste mundo. Uma pessoa, para entrar numa vida de felicidade, de paz, ela precisa abandonar uma vida de morte e discórdia.
Para você ter Deus, você tem que se desapegar de certas coisas que arruinam você. Tem gente que diz: eu queria tanto ter um marido, mas não consegue se desapegar dos casos que tem. Tem caso com um, tem caso com outro, paquera. Às vezes é uma pessoa linda. Aqui, olha, a gente que prega, a gente que viaja muito, nós temos uma vantagem, que é de conhecer muita gente. A gente conhece muita gente maravilhosa. Eu digo a você, quantas mulheres lindas, lindas mesmo, bonitas, fisicamente, elegantes. Você conversa com ela, você fica encantado por 3 ou 4 minutos. Depois começa... Porque você nota que a pessoa, ela é, o que eu dizia para você, é um poço de carência. Não se ama, não se respeita. E quando você ouve um pouco da história da pessoa, meu Deus, que vida bagunçada. Está com um, mas continua mantendo o relacionamento com o outro. E não sabe o que é da vida. E quer que Deus conserte tudo isso, mas ela não quer abrir mão daquilo que está vivendo. Como que você vai consertar uma coisa se a pessoa que está errando não abre mão do erro? Se você quer ter uma pessoa íntegra, honesta, de verdade do seu lado, você precisa acabar com a vida errada. Concorda? Concorda? Se você quer saúde, você precisa deixar o vício. Você sabia que apenas 5% do câncer que aparece no corpo das pessoas pelo mundo é herança genética? É hereditário? Você sabia que 95% do câncer que aparece no mundo, eu e você estamos sujeitos a desenvolver, que é por causa daquilo que a gente consome, por causa de uma vida desequilibrada, por falta de atividade física, porque você come o que não presta, porque você fuma, porque você bebe álcool. Essas coisas adoecem a gente. Se você quer saúde, você precisa deixar o que não presta. Se você quer Deus, nós temos que deixar aquilo que não é de Deus. É uma escolha que a gente precisa fazer. Você já deve ter ouvido aquela história do homem que estava escalando uma montanha, a corda arrebentou e ele veio batendo nas pedras até que ele conseguiu pender com o braço num galho. Não acreditava em Deus. Olhou para baixo, um abismo assim de uns 400, não é pouco, uns 2, 3 quilômetros para baixo. Ele pensou, é morte se eu escapar do galho. Soltar ele não podia, porque morria. Ficar ali ele ia morrer, porque não tem braço que aguente. Então, no auge do desespero, diz que ele vira para o céu e diz assim: se existe um Deus nesse céu, se existe um Criador, e se existe bondade nesse Criador, eu te desafio, se você existe, salva a minha vida e me tira daqui. Diz que uma voz trovejou lá do alto. Então prova que você acredita nesse Deus que pode existir, e mostra a sua fé abrindo a sua mão e soltando do galho. Solta do galho que eu te salvo. Eu te pergunto, se você tivesse pendurado, você soltava? Ou você ia ficar pensando, essa voz trovejou lá fora, ou trovejou aqui dentro por causa do medo que eu estou sentindo? Foi Deus quem disse, ou isso é coisa da minha cabeça? Quantas vezes Deus mandou um recado para você dizendo: larga disso, solta desse galho, porque eu preparei para você uma coisa muito melhor. Eu te pergunto, você vai deixar ou você vai ficar? Meu amigo, aqui baixinho entre nós, eu gosto do pecado tanto quanto você, mas eu descobri que ele mata, e eu levo a sério o que eu descobri. Todos os dias o pecado se insinua para mim e me convida, como ele se insinua para você e convida você. Mas eu sei que por trás dele, o que me espera é a morte. Deixe o seu pecado. Eu sei que esse centro de evangelização, ele é um pedaço do céu.
mas também tem um título para ele que muita gente não dá e eu gostaria de dar. Esse centro de evangelização é uma das maiores lixeiras espirituais do mundo. Deixe o seu lixo aqui. Aqui ele será destruído pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa levar esse lixo de volta para casa. Deixe o seu pecado aqui. Deus vai dar a você a força para você não voltar a beber. Deus vai dar a você a força para você não botar de novo um cigarro na sua boca, porque senão ele vai matar você. Deus vai dar a você a força para você não ceder mais aos impulsos da sua carência. Deixe aqui o que te arruinava. Leva a coisa boa de volta para a sua casa. Se encha com o Espírito Santo. E eu quero falar de uma maneira especial para você que é católico. Porque eu sei que sempre está entre nós muitos irmãos que são evangélicos. Mas eu quero dizer a você que combina a sua fé com outras religiões. Não faça isso com você mesmo. Não ofenda assim a Deus. Não dá para a gente ser católico e viver no ocultismo. Não dá para a gente ser católico e viver acreditando que um morto vai incorporar numa pessoa para falar com a gente. Você teve a vida inteira para conversar com a pessoa quando ela estava viva. Agora que ela morreu, você acha que ela quer falar com você? Se a pessoa morreu e deixou pendências com você, ela não vai voltar não. Ela está dando graças a Deus porque ela já foi, se livrou de você. Agora você vai lá achando que vai incomodar quem já está diante de Deus. Eu te digo uma coisa muito séria: quem faz isso cai no golpe de muitos charlatães. E quando não é charlatanismo, preste atenção, quando não é charlatanismo, aquilo que está naquela pessoa não é o morto que você invocou. Você não gostaria de saber o que é que está ali. Então eu te digo, seja de Jesus até o último fio de cabelo que você tem. Seja de Deus, seja da graça de Deus, seja do Espírito Santo. Não vá ficar invocando espíritos, não vá ficar se entregando à adivinhação, não vá buscar essas formas de religião que arruinam você. Porque você é uma pessoa nova. Porque desde que você chegou aqui, nosso Senhor Jesus Cristo levou a sério a disposição de fazer de você uma pessoa nova. O Espírito Santo, ele é a força de Deus que quer fazer você vencer e quer renovar você inteiramente. O Espírito Santo quer fazer de você uma pessoa inteiramente nova. Então, meu amigo, haja como uma pessoa inteiramente nova. Vamos viver como pessoas verdadeiramente novas. E se quando você voltar para casa, alguém disser para você assim: muito bom, hein? Até te assisti pela TV lá na Canção Nova, vi você lá rezando numa piedade, vi até você chorando. Aí vai te chamar do lado e vai dizer assim: olha, mas eu te conheço, viu? E sei que você é assim, mulherengo, ganancioso, mentiroso. Sei que você é fofoqueira, emocionalmente desequilibrada. Você não só vai poder, mas você deve dizer para essa pessoa: você me conhecia, porque o que eu fui eu não sou mais. Aquilo que eu era cedeu espaço para uma pessoa nova, cheia de paz, de alegria, cheia de salvação. Está na hora da gente parar de ficar olhando para a lama. Está na hora de você começar a olhar para o céu. Pare de contar os seus pecados. Pare de ficar olhando para o seu passado, para as coisas que você perdeu, para o tempo que você desperdiçou. E comece a partir de agora a contar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, porque serão muitas.
serão muitas. Eu estou há 20 anos dentro da Canção Nova. Ninguém fica tanto tempo assim por acaso. Eu estou aqui porque meu salário é alto. E quem paga é Deus. Quem paga é o céu. Sou pago com dinheiro não. Eu sou pago com uma vida que vale a pena ser vivida. E se eu pudesse trocar essa vida que eu tenho dentro da Canção Nova por qualquer outra vida no mundo, mais fácil, mais prazerosa, mais segura, eu nunca cometeria tamanha asneira na minha vida. Eu não quero estar em outro lugar neste momento, senão aqui com você, vivendo essa graça que está sendo derramada sobre nós neste momento. Nós fomos iludidos muitos anos na nossa vida, gente, com os valores que esse mundo propõe para nós. É o dinheiro, é o prazer, é o conforto. A vida não é feita só disso. Aliás, essas são as coisas menos importantes da vida. A coisa mais importante da vida é você querer bem e ser querido. É você amar e você ser amado. É muito melhor você morar num casebre com uma mulher ou com um marido que você ama e ter filhos que te são fiéis e que te trazem alegria, do que você viver numa mansão com uma pessoa que te despreza. É muito melhor ser amado do que ser admirado, porque toda admiração vai passar, mas o amor que uma pessoa sente por você só vai aumentar. A vida nova não é uma vida de admiração e de poderes. A vida nova trazida pelo Espírito é uma vida de muito amor, de muita paz, de muita alegria, apesar de todos os nossos sofrimentos. Seja fiel, porque Deus não vai falhar com você. A obra do Espírito Santo, a grande obra do Espírito Santo, e que Ele está realizando nesse acampamento de Pentecostes, é fazer de você uma pessoa nova. E eu te digo, tudo pode acontecer nesse acampamento de oração, sabia? Tudo pode acontecer. Todo pedido que você trouxe corre um sério risco de ser atendido. Mas tem algo que ninguém vai ficar sem receber. Todos os que pedirem com coração sincero e tiverem disposição para obedecer a Deus, vão receber a graça e a força que vai libertá-los. Vão receber sem falha, vão receber sem exceção. Pecado, diz esta palavra, é não confiar em Jesus. A única coisa que Deus está pedindo a você nesta manhã é que você confie em Jesus. É muito? É muito? Dá para ser? Eu queria terminar esse nosso momento rezando com você. Você aceita? Aqueles que querem se unir a mim em oração, fiquem de pé, por favor. Fique de pé. Abaixe a sua cabeça e ponha de novo as duas mãos sobre o seu coração. É um jeito de rezar. É um jeito da gente fazer as pazes com a gente mesmo. Porque quando a gente não está em paz com uma pessoa, a gente não quer tocar nela. Quando a gente não está em paz com a gente mesmo, a gente não se cuida, a gente não se toca. Está na hora de você fazer as pazes com o seu coração. Põe as suas mãos sobre ele. Abaixa a sua cabeça. A única coisa que Deus está te pedindo nesta manhã é que você confie em Jesus. Tenha coragem de abrir mão dessas falsas seguranças que só te arruinaram. Confie em Jesus. Ele sabe como consertar aquilo que na sua vida se estragou. Confie nele, porque Ele sabe como recuperar o que você perdeu. Apenas creia. Apenas creia no Senhor. Ponha nele sua confiança. Porque se eu e você
se nós acreditássemos que todo o nosso passado está perdoado, que o Espírito Santo me dá sabedoria e força para esse momento presente, e que o futuro está cheio de esperança, nem eu, nem você, nem ninguém, nenhum de nós deixaríamos de ser felizes. E isso tudo é verdade, e não muda com a minha fraqueza, e Deus não volta atrás porque você vacilou, porque eu vacilei. A bondade de Deus é para sempre, meu irmão. Ele não deixa de ajudar quem se perdeu e falhou. Você se perdeu? Você falhou? Deus não falhou e não se esqueceu de você. A palavra dele não desaparece. Se você que no começo acreditou, teve um momento que duvidou. Por isso reza comigo agora. Eu vou fazer esta oração sobre você e você a acompanha comigo. Senhor Jesus, Senhor do céu e da terra, nós cremos que o Senhor morreu na cruz por nossos pecados, e que o Pai do céu te ressuscitou, e o Senhor está vivo para nunca mais morrer. Nós cremos que o Pai te deu todo o poder no céu e na terra. Nós estamos certos de que tudo que o Senhor pede ao Pai, Ele te concede, Jesus. Por isso nós te pedimos agora, nos dê a graça, nos permita tomar o teu nome santo, que está acima de todo nome, e em teu nome, Jesus, com os teus méritos, Senhor, pedir ao Pai que derrame o seu Espírito Santo abundantemente sobre os nossos corações, sobre esse centro de evangelização. Sim, Pai Santo, Pai das misericórdias, em nome de Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de tuas complacências, o teu Filho querido, a quem o Senhor não nega nada. Dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor. Diga com toda a sua fé: envia sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor, porque Jesus prometeu, Pai amado. Dá-nos agora, nesta manhã, uma nova efusão do seu Espírito Santo, que transforme todo o nosso ser. Diga: que transforme todo o meu ser, que faça de mim uma nova pessoa, uma criatura nova para a tua glória, meu Deus. Jesus, nós sabemos que o Senhor está cheio do Espírito Santo. Abre o teu coração e enche o nosso coração com teu Espírito Santo, para que nos santifique e nos transforme. Levanta bem alto os seus braços e diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem a cada um de nós que estamos aqui. Enche-nos de ti, inunda-nos, banha-nos, purifica-nos, santifica-nos, transforma-nos, Senhor. Eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Dá-me esta força que foi prometida. Transforme o meu coração e converta-me a Deus, Senhor, libertando-me de todos os meus pecados. Vem e faz do meu coração e dos nossos corações um templo vivo onde o Senhor habita. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Peça com o seu jeito, peça da sua forma, com a sua voz. Vá orando, reze, peça ao Espírito Santo que fique com você. Vá louvando o Senhor, vá repetindo em voz alta a sua oração. Isso vai ajudar você a receber inclusive os dons que o Senhor quiser te dar neste momento. E aqueles que se sentirem impulsionados a orar de uma maneira nova, numa linguagem nova, soltem a sua voz e orem comigo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!